João empurrou a tampa da caixa com esforço. O cheiro de mofo e madeira antiga preencheu o sótão enquanto a luz fraca atravessava a pequena janela coberta de poeira. Já fazia quase 10 anos desde que subira ali pela última vez. As férias forçadas, o tédio dos dias nublados e o silêncio desconfortável da casa da mãe o haviam levado a explorar aquilo que, durante tanto tempo, evitara. Entre cadernos, fotos antigas e brinquedos quebrados, ele encontrou o que jamais imaginou ver de novo: o celular de seu irmão, Leonardo. Com as mãos trêmulas, ligou o aparelho. Para sua surpresa, ainda havia bateria suficiente para inicializar. A tela piscou, carregou lentamente, e então apareceu o rosto familiar. Léo. Mais jovem, sorrindo, com os cabelos ao vento. Era um vídeo gravado pouco antes de sua partida para tal expedição à ilha, a mesma de onde nunca voltou. Se algo acontecer comigo, não acreditem no que vão dizer. A ilha não é o que parece. João assistiu à gravação 1, 2, 3 vezes. Cada palavra cortava mais fundo que a anterior. O irmão parecia assustado, mas decidido. Falava de segredos, de algo que chamava as pessoas, de promessas quebradas. E no final, antes da imagem desaparecer, Léo olhava direto para a câmera e dizia: João, se um dia você encontrar isso, me perdoa. As palavras ficaram ecoando na mente dele como um sussurro sufocante. João havia apenas 12 anos quando Léo desapareceu. Lembrava da noite em que o irmão saiu de casa com os amigos, sorrindo como se fosse uma viagem qualquer. Mas não foi. Nunca foi. O desaparecimento abalou a família, desfez os laços entre os pais, mergulhou a mãe em um estado de negação e João em um mundo de culpa silenciosa. Aquele vídeo, porém, acendeu algo dentro dele, uma mistura de fúria, saudade e uma urgência indescritível. Ele pesquisou. E, para seu espanto, descobriu que a ilha havia sido avistada novamente por pescadores da região. Depois de 10 anos, ela tinha voltado. Exatamente como diziam as lendas. João não pensou 2 vezes. Ele ia até lá. Mas não iria sozinho. 2 dias depois, João caminhava pelo campus da universidade com o coração acelerado. O vídeo de Léo não saía da sua mente, e a notícia da reaparição da ilha era tudo o que ele precisava para tomar a decisão que vinha sendo construída silenciosamente por uma década. Mas ele sabia que não conseguiria encarar aquilo sozinho. A viagem exigia não apenas coragem, mas companhia e, acima de tudo, confiança. O primeiro a quem procurou foi Vitor, seu colega de curso e parceiro de trilhas. Vitor era curioso, inquieto, e sempre sonhou com algo grandioso. Bastou João mencionar a existência da ilha e o desaparecimento do irmão para despertar nele uma empolgação quase infantil. Se essa história for real, a gente pode fazer parte de algo histórico. E, se não for, bom, ainda é uma boa aventura. Depois veio Clara. Ela e João se conheciam desde a adolescência, vizinhos de infância que seguiram caminhos diferentes, mas nunca cortaram o vínculo. Quando João contou o plano, ela hesitou. Mas seus olhos denunciaram o que a boca não disse. Ela queria escapar. Do pai controlador. Da cidade sufocante. De si mesma. Lucas foi mais difícil. Cético, desconfiado, odiava o que chamava de romantização de tragédias. Mas topou com uma condição. Ele queria documentar tudo. Levaria câmera, drone e bateria externa. João aceitou. Precisava de provas, para si e para o mundo. Por fim, Renan. Silencioso, reservado, era o mais estranho do grupo. João o conhecia vagamente, mas Vitor insistiu que ele era bom com mapas e navegação. Renan aceitou o convite com um simples aceno de cabeça. Algo na sua expressão dava a entender que ele já sabia mais do que dizia. 5 jovens, cada um com suas razões, embarcando numa viagem que os marcaria para sempre. Quando o barco zarpou, o céu estava limpo e o mar calmo. Mas João sentia o peso do que carregava. O vídeo, a culpa, a dúvida, e aquela frase do irmão: se algo acontecer comigo. Ele encarou o horizonte. A ilha estava à frente, invisível ainda, mas real. Como um segredo esperando ser descoberto. No 5º dia de viagem, quando a paciência já começava a se desfazer no calor e no tédio, algo surgiu na linha do horizonte. Primeiro como uma névoa densa, uma mancha disforme flutuando entre o céu e o mar. Aos poucos, a silhueta da ilha se desenhou. Árvores altas, falésias cobertas de musgo e uma bruma dourada que parecia emanar do solo. Nenhum mapa apontava sua existência. Mas ela estava ali. Enorme. Intocada. Viva. Ao desembarcarem,
Foram recebidos por um silêncio estranho. Não havia pássaros, nem insetos, nem som de vento entre as folhas. Apenas o barulho do próprio coração. A vegetação era densa e úmida. Clara foi a primeira a notar pegadas parcialmente apagadas na areia. Humanas. Recentes. Alguém tinha estado ali, e não fazia muito tempo. Montaram acampamento perto de uma nascente, onde a água corria límpida entre pedras negras. Durante a primeira noite, tudo correu bem. Mas na madrugada seguinte, Clara acordou assustada. Disse ter ouvido uma voz sussurrando seu nome. Vitor riu, achando que era apenas o cansaço. Mas, ao amanhecer, João percebeu que seus pertences haviam sido remexidos. Nada havia sido roubado, mas seus papéis, sua mochila, até mesmo o celular, estavam em lugares diferentes. Como se alguém tivesse mexido neles, com cuidado. No segundo dia, Lucas teve uma crise. Disse ter visto alguém entre as árvores. Um homem parado, imóvel, observando o grupo de longe. Quando correram até o ponto indicado, não havia sinal de pegadas. Apenas símbolos entalhados em uma rocha coberta de limo, espirais sobrepostas, como as que apareciam no vídeo de Léo. João encontrou mais um indício. Meio enterrada na areia da praia, havia uma pulseira de couro desbotado com as iniciais LS. A mesma que Léo usava desde os 16 anos. Ele a segurou como quem encontra um osso antigo. A realidade daquilo o atingiu em cheio. Léo esteve ali. Ou ainda estava. À medida que os dias avançavam, a tensão aumentava. As conversas ficaram escassas, os olhares mais longos, os silêncios mais pesados. Cada um começou a sonhar com eventos do passado que preferia esquecer. O rosto de alguém perdido. Um erro cometido. Um desejo negado. A ilha parecia saber. João não conseguia ignorar a sensação constante de que estavam sendo observados. Não por animais. Nem por pessoas. Mas pela própria ilha. Na manhã do quarto dia, Renan não estava mais na barraca. Seu colchão estava intacto, a mochila ainda no mesmo lugar, mas ele havia desaparecido. Não havia pegadas saindo do acampamento, nem sinais de luta, nem rastros. Apenas o vazio. Clara gritava seu nome enquanto Lucas, já tomado pela paranoia, jurava que aquilo era o começo do fim. Vitor queria descer para a praia e chamar ajuda pelo rádio, mas o equipamento simplesmente havia parado de funcionar. As pilhas estavam boas. Tudo parecia em ordem. Mas nada respondia. Enquanto o grupo se dividia em buscas, João se afastou sozinho, guiado por um impulso estranho, uma intuição bruta. Passou por uma sequência de árvores torcidas e encontrou, parcialmente escondida entre raízes grossas, a entrada de uma caverna escura. O ar que saía dali era quente e úmido, como a respiração de algo vivo. Ele chamou pelos outros, mas a voz foi engolida pelo silêncio denso da floresta. E então entrou. A caverna era maior do que aparentava. As paredes estavam cobertas de símbolos idênticos aos da rocha, espirais, olhos, figuras humanas com braços erguidos. Conforme avançava, começou a ouvir algo. Um som abafado, que oscilava entre palavras e sussurros. Até que viu. Um homem magro, com barba longa e olhos fundos, estava agachado diante de uma pequena fogueira. Sujo, mas vivo. Era Leonardo. João ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Os olhos do irmão se levantaram lentamente, e pela primeira vez em uma década, os dois se encararam. Léo sorriu. Um sorriso fraco, quebrado, mas sincero. Eu sabia que você viria. As palavras explodiram dentro de João. Ele correu até o irmão, o abraçou com força, tentou entender o que estava vendo. Léo parecia exausto, mas lúcido. Contou que ficou preso ali porque a ilha não deixava ir embora quem escondia a verdade. Era como uma provação. Uma prisão emocional. A cada tentativa de fuga, a ilha reagia. Tufões, correntes, brumas. Tudo para forçar os que chegam a encarar o que mais evitam, a si mesmos. Eu fugi de mim. Fugi de você. Da culpa, da pressão. E ela me segurou aqui. Léo então entregou um caderno. Nele, havia anotações dos últimos 10 anos. Desenhos dos símbolos, relatos dos outros desaparecidos, reflexões profundas sobre arrependimento, medo, identidade. Esse caderno é tudo o que consegui deixar. E talvez seja a única chave para sair daqui. João chorou. Pela primeira vez em anos, chorou por inteiro. E, naquele momento, soube, a ilha era mais que um lugar. Era um espelho. E ele também teria que se encarar, antes que fosse tarde demais.
João voltou ao acampamento com Leonardo ao seu lado. Mas, ao atravessarem o limite da floresta, encontraram apenas silêncio. As barracas estavam de pé, mas havia sinais de que algo tinha acontecido. As mochilas de Clara, Lucas e Vitor estavam rasgadas, espalhadas como se tivessem saído em fuga ou luta. Marcas no chão indicavam correria. Mas nenhum sinal dos três. Nada. Eles não desapareceram, disse Léo, com a voz firme. A ilha apenas os separou. João queria entender, mas cada resposta parecia ser dada com mais mistério do que clareza. Léo falava em ciclos, em testes, em memórias que não são esquecidas, mas enterradas, e que ali, na ilha, ganham forma. O lugar extraía, das pessoas, tudo o que elas não queriam encarar, e fazia disso o próprio labirinto onde elas se perdiam. Guiado pelas anotações do caderno do irmão, João levou-o de volta à caverna. No caminho, começaram a ouvir vozes, não gritos, não chamados, mas frases desconexas ditas com a mesma entonação de memórias. Era como se o tempo tivesse se curvado. Vozes da infância, da adolescência, do medo. João ouviu a si mesmo aos 12 anos, perguntando por que Léo não o levou junto. Depois, ouviu a voz da mãe chorando sozinha atrás da porta. As paredes do tempo estavam se rompendo. Na caverna, Léo explicou que o símbolo das espirais representava um caminho interno, uma jornada emocional que precisava ser percorrida até o centro, o momento da ruptura. Era ali que a ilha testava se alguém estava pronto para sair. João não entendeu, até que começou a lembrar. Das noites em que odiava Léo por ser o favorito. Das vezes em que desejou que o irmão desaparecesse. Da última discussão antes da viagem de Léo, uma briga boba que terminou com João gritando, "Vai embora, então. Sammy." A culpa sempre esteve ali. A ilha apenas a despiu. Nesse momento, Clara apareceu na entrada da caverna. Seus olhos estavam vermelhos, as roupas rasgadas, mas ela parecia desperta. Atrás dela, Vitor cambaleava, com Lucas apoiado em seu ombro. Todos haviam passado por suas próprias visões, seus próprios ciclos. Todos tinham encarado seus próprios fantasmas. Léo olhou para João. Agora só resta uma escolha. No centro da caverna, havia uma espiral entalhada no chão. João abriu o caderno e, com as instruções do irmão, acendeu uma chama sobre o símbolo. A luz se expandiu, revelando inscrições que começavam a brilhar. Ou você carrega isso para sempre, ou queima com ele e recomeça. A espiral ardia. João hesitou. E então, colocou o caderno dentro do fogo. Quando o caderno se desfez nas chamas, uma vibração percorreu a caverna, como se o próprio chão respirasse. As paredes pulsaram com uma luz âmbar, suave, e as espirais brilhavam como se tivessem vida. João, Léo, Clara, Vitor e Lucas ficaram em silêncio absoluto, sentindo que algo, de alguma forma, estava se desfazendo. Ou sendo libertado. A bruma lá fora desapareceu. A floresta, antes sufocante, agora parecia silenciosa, mas não opressora. A ilha tinha mudado. Ou talvez, quem tivesse mudado fossem eles. Léo explicou que a ilha existia num ponto onde tempo e emoção se entrelaçavam. Não era um lugar físico da forma como conheciam. Era um espaço de transição, um território limiar entre o mundo externo e o interior das pessoas. Aqueles que vinham até ali não eram escolhidos por acaso, eram chamados porque carregavam algo não resolvido, algo que precisava ser enfrentado. A ilha só mostra o que você tenta esconder, disse Léo. Mas também dá a chance de transformar isso. Nos registros do caderno, Léo anotara experiências semelhantes de outros desaparecidos. Pessoas que voltaram para o mar e desapareceram de vez, talvez por não conseguirem completar o ciclo. Outras que se tornaram parte da própria ilha, presos a fragmentos emocionais, seus rostos vagando entre as árvores. Ele mesmo quase foi um deles. Mas ao ver o irmão entrar na caverna, soube que ainda havia tempo. A ilha não aprisionava. Ela espelhava. E agora, após anos, Léo sentia que podia ir embora. Mas a pergunta pairava no ar. E se a ilha continuasse chamando outros? João olhou para as brasas e entendeu. Não havia como destruir aquilo. O que eles podiam fazer, no máximo, era contar, explicar, evitar que outros viessem sem saber o que enfrentariam. Lucas sugeriu filmar um novo vídeo. Um aviso. Uma confissão. Não sensacionalismo. Mas verdade. João assentiu. Pela primeira vez em anos, não sentia peso no peito. Sentia leveza. A ilha não havia sido o fim. Era apenas o começo.
O barco balançava suavemente enquanto o grupo deixava a ilha para trás. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e púrpuras que refletiam no mar calmo. João encarava o horizonte, sentindo o peso que carregava há tanto tempo se dissipar, substituído por uma esperança tênue, mas verdadeira. Léo, ao seu lado, parecia um homem renascido, longe do silêncio da caverna, longe das sombras que a ilha impunha. Clara observava o mar, ainda processando suas próprias batalhas internas. Vitor e Lucas já discutiam a edição do vídeo, com entusiasmo contagiante que só a juventude pode ter depois de superar o medo. Renan não estava com eles, havia reaparecido na manhã anterior, sem explicar nada, apenas com um olhar calmo, como se estivesse cumprindo um ciclo pessoal. O silêncio entre eles não era vazio, mas pleno, carregado de tudo o que haviam vivido. Cada um sabia que a ilha não era só um lugar, mas um espelho. Um desafio que os obrigou a olhar para dentro, para a dor, para o medo, para as falhas que carregavam. E, apesar do cansaço e das dúvidas, estavam prontos para recomeçar. João apertou a mão de Léo, sentindo a força que só um laço verdadeiro pode dar. Vamos contar essa história. Para que ninguém mais se perca aqui. Léo assentiu. E para que a ilha possa, finalmente, descansar. O barco avançava na imensidão azul, levando não só sobreviventes, mas pessoas transformadas. Na memória, o rosto da ilha, agora distante, permanecia. Um segredo guardado pelo tempo, pela coragem e pela esperança de que a verdade pudesse libertar. Meses depois da viagem, João estava de volta à sua rotina, mas nada era igual. O vídeo que o grupo produziu havia viralizado, não por sensacionalismo, mas pela sinceridade crua e pela coragem de enfrentar o desconhecido. A ilha, que antes era um mistério que consumia sua mente, agora se tornava símbolo de algo maior. A luta interna de cada um, a necessidade de encarar o próprio reflexo para poder seguir em frente. Ele recebeu inúmeras mensagens de pessoas que se identificaram com aquela história, com aquela sensação de estar preso em ciclos invisíveis. Alguns disseram que desistiram de suas próprias ilhas depois de assistir. Outros ainda buscavam respostas, para saber se o mistério continuava vivo. Léo recomeçou os estudos, mas não mais fugindo. Clara voltou para a cidade com um novo olhar, decidida a mudar sua vida. Vitor e Lucas se tornaram uma dupla inseparável, agora unida não só pela amizade, mas pela missão de documentar histórias reais, de enfrentamento e superação. E João? Ele aprendeu que algumas jornadas não terminam quando se volta para casa. Que o verdadeiro desafio é viver o presente, sem medo do passado que insiste em bater a porta. Às vezes, ele olhava para o mar, para o ponto onde a ilha desaparecera no horizonte, e sentia uma estranha paz. A ilha que ninguém viu voltar não era apenas um lugar físico, era um estado de espírito, um convite a não fugir do que dói, mas a encarar, aceitar e transcender. A vida, pensava ele, era isso, navegar entre tempestades internas e calmarias externas, sabendo que o próximo horizonte sempre trazia a promessa de um recomeço. E assim, com o coração aberto e os olhos no futuro, João seguia em frente. Porque algumas histórias, para serem inesquecíveis, precisam ser vividas, não apenas contadas.